Olha, Maria, olá para você que está em casa. Bora falar de esportes aqui no SCC Meio-Dia de hoje? E claro que a gente começa de Champions League. E pessoal de casa, o que eu vou dizer para vocês? Assim, eu já nem sei mais o que dizer, porque foi um confronto emocionante. Que jogaço! Inter de Milão e Barcelona, Barcelona e Inter de Milão. Olha, uma tarde para ficar na história do maior torneio de clubes do mundo. Eu estava ontem aqui no Tá Na Hora para trazer todas as informações e aí a gente ficava um pouquinho de olho, né, na telinha, porque você sabe que Champions é aqui no SCC SBT, tenho certeza que você acompanha tudo por aqui. E cada vez que eu tirava o olho da tela, era um gol. Gente, o que é isso? Que jogaço! Champions League realmente é emocionante. E no final, quem levou a melhor foram os italianos. Olha só como foi. Na Itália, Inter de Milão venceu o Barcelona e confirmou vaga em Munique. Os italianos saíram na frente após roubada de bola de Di Marco, lançamento em profundidade para Thuram e Lautaro entrou livre e empurrou para dentro, sem dificuldade. Os espanhóis correram atrás do prejuízo, tentaram buscar o empate, mas é aquilo, né? Quem não faz, leva, e foi isso que a Inter fez. Lautaro entrou na área e foi derrubado. E depois da revisão do VAR, o árbitro da partida marcou pênalti. Çalhanoğlu cobrou e ampliou para o time da casa. Mas na segunda etapa começou a reação do Barça. Sabe quando vira a chave? Pois é. Na insistência, Eric Garcia entra como elemento surpresa na área e de primeira coloca para dentro. 2-1. E deu pane na defesa da Inter. Em mais uma boa jogada, Dani Olmo sozinho, de cabeça, não deixou passar e empatou o jogo. Mesmo com a igualdade no placar, o time da Catalunha manteve o ritmo e dessa vez foi o brasileiro Rafinha quem brilhou. O brasileiro recebeu na esquerda, chutou, o goleiro pegou, mas no rebote, na segunda tentativa, o menino que jogou no Avaí não deixou passar e ampliou. Já nos acréscimos, quando os espanhóis estavam comemorando, lá vem os italianos e mudam tudo. Acerbi, zagueiro, no bom passe, entrou na área e colocou para dentro. No tempo normal, tudo igual, 3-3. Agora, a decisão ficou para prorrogação. E a Inter fez valer o fator casa. Fratesi entrou na área e mandou bala, carimbando a passagem dos italianos para a final da Champions. Terminou assim, Inter de Milão classificada para a final 4, Barcelona eliminado 3. Que jogaço, gente. Olha, eu revendo todos esses gols, não tem, né? É Champions e não adianta. E a Inter vai conhecer o adversário hoje, porque PSG e Arsenal entram em campo às 4 horas da tarde. O primeiro jogo foi 1-0 para o PSG, e aí a gente vai acompanhar tudo e saber quem vai para a grande final da Champions com a Inter de Milão. E quem também entrou em campo na super terça do SCC SBT foi o Corinthians. O Timão enfrentou o América de Cali pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E apesar do apoio fiel da torcida que foi lá e compareceu, a noite não acabou como os corintianos esperavam. E agora precisam abrir o olho. O repórter Álvaro Loureiro foi lá, acompanhou tudo e conta pra gente. Diante de quase 40 mil torcedores, o Corinthians encarou o América de Cali da Colômbia pela Copa Sul-Americana. A noite até começou bem, mas os corintianos acabaram se complicando na competição. O time comandado por Dorival Júnior abriu o placar no primeiro tempo. Memphis Depay recebeu na entrada da área e bateu no canto para fazer 1-0. O empate, por pouco, não veio no finalzinho da primeira etapa. Pestanha, de cabeça, acertou a trave. Na volta do intervalo, não teve jeito. Aos 38 segundos, jogada ensaiada dos colombianos. E Navarro deixou tudo igual. Final na Neoquímica Arena, Corinthians 1, América também 1. A gente sabe que a vitória era a nossa única opção hoje. Ela não veio. E, enfim, a gente tem que ver o que a gente pode fazer de melhor, mas não adianta ficar se lamentando. No próximo jogo dessa competição, é buscar a vitória mais uma vez e jogo após jogo. Fizemos uma partida onde poderíamos, sim, ter tido talvez um outro rendimento,
se tivéssemos uma equipe com mais energia, um pouco diferente. Mas como que eu vou mudar por completo uma escalação num momento como esse, decisivo, importante, onde nós precisamos pontuar? O holandês Memphis Depay foi um dos jogadores corintianos selecionados para dar entrevista depois do jogo, mas foi direto para o vestiário sem falar com os jornalistas. A 2 rodadas do fim da fase de grupos, o Corinthians está em situação delicada na Copa Sul-Americana. O time brasileiro é o 3º colocado do grupo C com 5 pontos e, nesse momento, estaria eliminado. Pois é, e o outro brasileiro que foi a campo nesta terça-feira pela Copa Sul-Americana foi o Vitória. O rubro-negro baiano ficou apenas no empate também por 1-1 contra o Defensa e Justiça no Barradão. Os brasileiros que têm que melhorar para, se quiserem avançar na Sul-Americana. E agora é oficial. O Wilson deixou de ser o gerente de futebol do Figueirense. Ele pediu demissão no início da semana passada, após uma série de acontecimentos. O clube confirmou só nessa terça-feira, a gente já tinha adiantado isso na semana passada. E o ídolo alvinegro concedeu uma entrevista coletiva explicando os motivos dessa decisão. Mas, infelizmente, esse projeto, né, depois de alguns acontecimentos, todos já sabem, entre o Conselho da SAF, né, e o Henrico, esse projeto acabou sendo interrompido na semana passada. Então, eu já comecei a pensar nessa possibilidade. Infelizmente, um projeto que eu acreditava estava indo por água abaixo, vamos dizer assim. E, além disso, muitas questões, coisas que eu venho passando, pensando, né, no dia a dia, dúvidas, né, na questão de quem toca o futebol ou não. Eu não vou ficar confortável nessa situação, sempre voltando a essa dúvida se eu tenho influência ou não de A, B ou C. Além disso, o Wilson também falou se a sua saída, somada à também saída do CEO da SAF, Henrique Ambrogini, se o clube ficaria à deriva. Ele falou sobre isso. Eu estou vindo aqui agora, como eu já falei, eu queria ter vindo falar antes, mas as coisas foram adiando devido à relação aos contratos, como eu falei. Mas é sempre importante ter alguém do clube, né? Ter alguém passando a tranquilidade para o torcedor, o que realmente está acontecendo, por que está acontecendo, né? O que vai acontecer daqui para frente, quais as medidas estão sendo tomadas. Então, acho importante isso acontecer. Hoje tem reunião do conselho, eu vou estar lá presente também, para poder conversar com todos também. E a reunião que o Wilson fala, né, que era para acontecer ontem, foi adiada porque o presidente da SAF, o Paulo Prisco Paraíso, não compareceu. E era ele quem tinha que dar esclarecimento sobre a situação do clube. E a reunião deve acontecer, então, na próxima semana. Vamos ficar acompanhando como é que fica essa situação do Figueirense. E o Criciúma anunciou oficialmente também a saída do técnico Zé Ricardo. Ele estava no clube desde dezembro de 2024 e não resistiu à derrota para a Chapecoense no último domingo pela Série B. No comando tricolor foram 21 jogos com 9 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. E agora, o nome da vez de quem vai assumir o Criciúma, inclusive a informação que a gente tem é que ele já chegou por lá, já está acertado e deve chegar no Criciúma, é o técnico Eduardo Batista. Pois é, ele vai ser o novo comandante do Criciúma, o treinador que teve passagens por clubes como Sport, Novo Horizontino, Mirassol, Juventude, Palmeiras e Atlético Paranaense, deve comandar o Criciúma a partir de agora. Boa sorte ao técnico Eduardo Batista, que consiga fazer um bom trabalho à frente do Criciúma. E a data FIFA, gente, em junho, com jogos da Seleção Brasileira. E, ô CBF, oi, Edinaldo, cadê o técnico da Seleção Brasileira? A gente segue nessa incógnita, olha só. Menos de um mês para o jogo do Brasil contra o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E a seleção segue sem comandante. Após a demissão de Dorival em pronunciamento, o presidente da CBF disse o seguinte: o foco é exatamente na escolha do novo treinador da seleção brasileira.
E isso, em breve, estaremos anunciando o nome do treinador e em tempo dele estar fazendo a convocação para os 2 jogos eliminatórios e que são ali em junho da data FIFA. Anunciaremos em breve, diz ele. E isso foi há um mês. Sem treinador, a CBF já admite a possibilidade de enviar a chamada lista larga de convocados da seleção brasileira para a próxima rodada das eliminatórias com jogadores que serão escolhidos pelo Departamento de Futebol. O prazo final para o envio dessa lista, com cerca de 50 nomes, é no dia 18 de maio. Em questão de técnicos, a CBF tem seu preferido. E não é mistério para ninguém. Carlo Ancelotti. Depois de dar um passo atrás nas negociações, a CBF decidiu esticar a corda e esperar que o italiano se resolva com o Real Madrid. Logo, o futuro da negociação está mais nas mãos do clube espanhol do que da CBF. Mas a entidade ainda deixa em banho-maria, por exemplo, Jorge Jesus e também Abel Ferreira. Afinal, esse namoro com Ancelotti é longo e já teve muitas idas e vindas. Pode ser que, mais uma vez, esse casamento não saia. O Brasil está sem treinador desde o dia 28 de março, quando Dorival Júnior foi demitido. O Brasil enfrenta o Equador no dia 5 e o Paraguai no dia 10 de junho. Assim como lá no Vaticano tem todo conclave em relação ao Papa, né, para eleger o novo Papa, a gente também quer que a CBF tome uma decisão e escolha aí o novo treinador da seleção brasileira, porque o tempo está correndo e ainda nada acontece. Mas agora, vamos até o Oeste, porque hoje vai ser um dia histórico para a Chape Futsal. Começa nesta quarta-feira a caminhada da equipe no Campeonato Brasileiro após 19 anos. Bastos, que legal esse retorno da Chape Futsal. Conta pra gente como é que tá a expectativa dessa galera e o que a gente pode esperar da Chape nessa disputa. Boa tarde para você. Boa tarde, Angélica. Boa tarde a todo mundo ligado no SCC Esporte. Expectativa para todo mundo, não só para os jogadores, torcedores da Chape Futsal, mas também para a gente que gosta de esporte, gosta de acompanhar. E a gente espera que a Chape Futsal faça bonito nas quadras. É um momento histórico porque depois de quase 20 anos, Chapecó vai ter um representante no Campeonato Brasileiro de Futsal. Nós temos imagens, inclusive, dos últimos treinamentos do time da Chapecoense lá no estado do Paraná, porque a estreia é logo mais à noite, a partir das 8h15, primeira rodada contra a equipe do São Miguel. Jogo que vai ser no ginásio Joelson Marcelino, em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná, a cerca de 400 quilômetros aqui de Chapecó. Só a título de curiosidade mesmo, viu, Angélica? A última vez que o futsal masculino aqui da capital do Oeste disputou uma competição de porte tão expressivo foi em 2006. Naquela época, a Uno Chapecó era a equipe aqui da cidade e representou e disputou na Liga Nacional. 19 anos depois, a Chapecoense coloca o município no cenário brasileiro. Nós conversamos, na verdade, um vídeo do goleiro da Chape Futsal. Ele já jogou na seleção brasileira e também é bicampeão mundial de clubes. Ele conversou com a equipe da assessoria da Chape Futsal, mandou um vídeo pra gente falando mais detalhes sobre essa expectativa. Vamos acompanhar. Nós sabemos da importância e da história que esse jogo é, então a gente tem que estar bastante concentrado, bastante focado em saber o que a gente precisa fazer no jogo para desempenhar um bom papel e dar um primeiro passo importante para esse campeonato nacional, que, querendo ou não, é a cereja do bolo da Chape Futsal esse ano, é jogar o brasileiro, é representar bem a nossa cidade, o nosso estado nessa competição. Então nós estamos cientes disso, estamos focados nisso para fazer um bom jogo amanhã, uma boa estreia e entrar com o pé direito nesse campeonato nacional. E o próprio goleiro falou, né? É a cereja do bolo, ou seja, uma das principais competições que esse time novo da Chape Futsal tem pela frente. E é claro que a gente vai ficar na torcida para que a estreia seja com o pé direito. Angélica Varaschini, devolvo para você no estúdio. Valeu, Bastos, com certeza a gente vai ficar aqui na torcida, porque como é bom a gente falar de novas equipes que vêm surgindo e que bom que o futsal volta e volta forte e grande em Chapecó. Valeu, Bastos! Vamos ficar acompanhando a Chape Futsal em mais essa competição depois de 19 anos. O SCC Esporte vai ficando por aqui, amanhã a gente volta com muito mais. Agora, Fernando Machado e Maria Esther seguem na companhia de vocês aqui no SCC Meio Dia.